Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas, pois as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que vos falte a vós e também a nós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Até aqui a palavra do Senhor apenas. Pode tomar seu assento. Esse texto, ele nos remete a falar da volta de Cristo. E quando a gente fala a respeito da volta de Jesus, às vezes causa um pouco de espanto nas pessoas, porque nem todos estão familiarizados com esse termo. As pessoas às vezes levam isso mais para um lado do fenômeno, né? Do mito. Ah, Jesus voltar, nunca ouvi falar a respeito disso. E é uma matéria, é uma disciplina, é uma área, um tema da Bíblia Sagrada que pouco realmente tem sido falado nesses dias, a respeito da volta de Jesus e do quanto nós devemos estar preparados para isso. Porque entre várias doutrinas que se tem de que Jesus voltará antes da grande tribulação, do sinal da besta e tudo mais, existe uma outra doutrina que diz que isso vai acontecer após, e que a igreja vai passar por toda a tribulação aqui, e tomara que não, mas há uma teoria bíblica disso, e depois Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, não pisará na terra, passará pelos céus e nos levará. Então, como isso aparentemente nos dias de hoje é tão fantasioso, as pessoas não pregam a respeito muito deste tema. Mas é um tema bastante específico que é estudado aqui em grupos de estudo também, a respeito dessa parte bíblica. Porém, o que eu quero falar nessa tarde com você é de tudo aquilo que nos prepara para chegar a esse dia. E quando a Bíblia começa a dizer assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas. Entenda, o reino dos céus, Jesus disse que ele não é de uma aparência exterior, ou seja, você não vai ver assim: uau, ali é o reino dos céus, uau, olha só, tem um anjo passando aqui, esse terreno aqui deve ser santo, porque aqui o reino do céu desceu. Não é exterior. O reino dos céus que Jesus disse, olha, ele já está aqui, é um reino invisível, mas real. Assim como o vento é invisível, mas é real, assim o reino de Deus também é. E nós estamos implantando esse reino de Deus na terra através das nossas ações, atitudes, enfim. Mas mais do que isso, eu quero que você entenda que o reino dos céus, ele opera diretamente na nossa vida. Assim como existe o reino dos céus, existe o reino das trevas. E esse reino das trevas, da mesma forma, atua diretamente contra a nossa vida. Então, muitas vezes, eu fico pensando que se Deus abrisse os nossos olhos e nós pudéssemos ver o que realmente está ao nosso redor, talvez nós não sairíamos de dentro da igreja. Se desse momento em diante os teus olhos abrissem e você pudesse contemplar tudo que está ao nosso redor, porque neste momento tem muitas setas malignas voando lá de fora aqui para dentro. Pastor, sim.
Aquelas que quando nos atingem, faz a gente estar escutando o pastor, daí o pastor fica cada vez mais distante, mais distante, mais distante, a gente pensando que a conta que nós não pagamos está mais perto, mais perto, mais perto, e nós pensamos na segunda-feira, e nós pensamos no problema que nós temos que resolver no trabalho, e isso são setas inflamadas que tentam nos atingir, para que a gente tire a nossa atenção daqui. Isso vem do mundo exterior. Ao mesmo tempo, há anjos de Deus acampados aqui ao nosso redor. Ao mesmo tempo, está acontecendo uma guerra no mundo espiritual. Se nós pudéssemos abrir os nossos olhos e vermos o mundo espiritual, você veria muito diferente você mesmo. Porque quando você olha no espelho para você, quem sabe você olha e diz: tem mais jeito para mim. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho força, eu não consigo, eu isso, eu aquilo. E muitas vezes olhamos para nós e até nos menosprezamos por quem somos. Mas no mundo espiritual, Deus não te vê da maneira como você vê você mesmo no mundo físico. Talvez até as pessoas no mundo físico te olham e julgam você uma pessoa fraca, frágil, enfim. Mas no mundo espiritual é muito diferente. Porque quando você se coloca de joelhos neste mundo físico, para orar, dentro do mundo físico, qual é o estado que a gente se coloca de mais humildade, de mais fraqueza, de mais clemência, quando a gente se ajoelha? Por isso que as pessoas fiquem de joelhos. E o fique de joelhos é para quê? Ou para te humilhar, ou para te imobilizar. Coloca a pessoa de joelhos. Porque uma pessoa de joelhos não oferece perigo no mundo físico. Mas uma pessoa de joelhos no mundo espiritual, uau! Uma pessoa de joelhos no mundo espiritual, ela está movendo com todo o céu, ela está movendo com todos os anjos, ela está se acionando. E no mundo espiritual, enquanto no mundo físico você dobra os joelhos, no mundo espiritual você se coloca de pé. Você está de pé e você já não é mais uma pessoa franzina, fraquinha, triste, de muita idade. Não. No mundo espiritual, quando você se derrama de joelhos no chão, você se levanta como uma guerreira, você se levanta como um guerreiro no mundo espiritual. Você impõe respeito no mundo espiritual. Se nós tivéssemos ideia do que nós produzimos no mundo espiritual a partir do mundo físico, nós oraríamos bem mais. Nós buscaríamos a Deus bem mais do que nós fazemos atualmente, porque há um impacto no mundo espiritual. E o que Jesus está tentando dizer aqui é que aquilo que nós fazemos no mundo físico tem um reflexo no mundo espiritual. A parábola das virgens, ele é todo um contexto espiritual. A Bíblia fala de virgens, ela fala porque é uma conotação da igreja. Ela está tentando dizer aqui de que essa representação é a igreja, porque a igreja deve assim ser, como uma virgem, preparada para o seu casamento. E ele está mostrando aqui essa ideia, mas que também, quando a gente vai avançando um pouquinho aqui no texto, diz que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. E é interessante pensar nisso, porque aqui a Bíblia não diz assim: haviam 10 virgens. 5 delas eram loiras, 5 delas eram morenas. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz assim: 5 delas estavam bem arrumadas e 5 delas estavam tudo descabelada. Não, também a Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia não fala nada exterior. Entenda, mundo físico, mundo espiritual. A Bíblia não está fazendo uma classificação delas pela beleza exterior delas. A Bíblia diz que todas elas eram virgens. Então, se quando nós falamos do mundo exterior, todas elas eram iguais. Todas elas eram virgens. Porém, havia algo interior que estava classificando elas. 5 delas eram loucas. 5 delas eram prudentes. Perceba que aquilo que define para Deus não é o que está fora, mas é aquilo que está dentro. O que define para Deus não era simplesmente o fato delas serem virgens. O que definia aqui no contexto da parábola que Jesus está trazendo é o que estava dentro, escondido, que não é possível ver. Isso é o que define uma pessoa. A prudência não é possível classificá-la. Não é possível que a gente veja, a não ser pelas ações. A loucura é da mesma forma. Todas elas estavam saindo com suas lâmpadas. E é bem interessante nós olharmos isso.
Elas estavam todas com lâmpadas, todas elas tinham luz, todas elas saíram para o noivo, todas elas eram virgens, mas a Bíblia fala que 5 delas tinham algo diferente dentro. Dentro. O que está dentro tem poder de definir você. E em algum momento o que está dentro de você vai determinar o que está acontecendo fora. E o que pode acontecer fora. Ter a lâmpada não é tudo. Ser virgem não é tudo. E entenda, né, a questão da virgindade aqui como uma questão espiritual. Porque o que eu vejo é de que num determinado ponto da vida foi exigido algo, foi requerido algo, e não o esposo requereu, mas a vida requereu algo, que 5 delas não tinham como oferecer. Veja o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 1, em versículo 14. Eu gosto da versão da Arque, porque ela traz o texto dessa forma, assim, ó: guarda bem o teu depósito, pelo Espírito Santo que habita em nós. Por que, pastor, guarda bem o teu depósito? Porque percebe que 5 delas tinham um depósito de azeite e 5 não tinham? O texto está falando assim: guarda bem o teu depósito. E o depósito, ele não é algo que é exigido. A lâmpada sim, Jesus disse, seja luz. Mas o depósito não é algo que é exigido. Isso me remete àquele texto que diz que quando nós fazemos tudo aquilo que nos é pedido, somos servos inúteis. Aí você diz, que texto, hein? Porque se a gente faz tudo aquilo que é pedido, nós somos servos inúteis? Por quê? Bem por isso, porque o que era pedido é que tivesse luz, mas não era pedido que tivesse depósito. Porque se ele não tivesse tardado, não veríamos a diferença entre as loucas e as prudentes, mas o ato dele demorar fez com que aparecesse quem era louca e quem era prudente. São as provações, são os momentos de espera, são os momentos que as coisas não acontecem do jeito que a gente queria e no momento que a gente queria, que provam de verdade quem nós somos. Quem é esse nosso eu interior? Se nós somos prudentes ou se nós somos loucas. É isso que vai determinar. E por mais que não é exigido da gente, é prudente que a gente se guarde, é prudente que a gente se encha, é prudente que a gente tenha reserva. Hoje é dia das mães. As mamães aqui sabem bem do que eu vou falar agora. Papais também. Mas se você, como filho, talvez vai se identificar. Esse texto que diz, né? Quando fazemos tudo aquilo que nos é pedido, somos servos inúteis. Olha bem a envergadura desse texto. Você chega para o seu filho e diz assim: ajuda a mãe, você lava a louça? E a criança, o adolescente, o pré-adolescente, com toda aquela alegria, vai. Sempre, né? Aquele prazer. E aí ele lava a louça. Quando você chega lá, o fogão tem banha, a pia está cheia de água, a louça está no escorredor quando tem escorredor, mas ela está lá empilhada, e ele já está no celular. Aí você enlouquece, dizendo o quê? O que é isso aqui? Por que essa louça está aqui ainda escorrendo? Ou por que essa louça não foi seca? E esse fogão está imundo, e isso aqui que está cheio de água? E aí, a pessoa diz o quê? A mãe pediu para eu lavar. Não está lavado? Só que quando você pediu para lavar a louça, no pacote você já estava pensando, faz tudo, deixa tudo arrumado. Mas a criatura pegou a palavra que você disse, lava a louça, e ela foi lá e lavou a louça, ou seja, eu cumpri o que me pediu. Não é assim? E a gente fica o quê? Feliz, né? Ai, você cumpriu a palavra da mamãe, você cumpriu a palavra do papai, parabéns para você. Não, é claro que não. E a gente fica pensando o quê? Está no contexto, né? Agora eu quero que você se veja filho, vindo à igreja. E aí, Deus nos fala por sua palavra,
muitas vezes por sua palavra. E a gente faz o quê? Apenas aquilo que o pastor falou. E às vezes nós cometemos algumas coisas que lá dentro de nós está dizendo, está errado. E a gente diz assim, o pastor nunca falou sobre isso. Não, mas lá na igreja não pregaram sobre isso. E tem coisas que realmente se fala de púlpito, e tem coisas que o Espírito Santo fala. E é engraçado que quando é uma coisa para a gente não fazer, ou para a gente fugir, ou que Deus está querendo realmente falar conosco, a gente fica, não, mas ninguém falou isso. Mas quando é o eco da nossa vontade, querendo alguma coisa, tem gente que vive dizendo assim, não, porque Deus falou comigo. É tão engraçado isso. Eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo anjo falando com as pessoas e elas botando a cara no chão, ficando aterrorizadas. Eu vejo Daniel ficando doente quando Deus trouxe revelações para ele de tanto poder que era. E nos dias de hoje todo mundo diz, Deus falou comigo. Eu estava trocando uma ideia e Deus falou comigo e ele disse que tem que ser assim, 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 assim. E tem gente que às vezes, isso é lindo demais, tem gente que às vezes diz assim, pastor, Deus falou comigo isso, isso, isso. Pastor, o que o pastor acha? Faço ou não faço? Aí, cara... Se Deus falou para ti, quem sou eu para dizer o contrário, né? Você já pensou? Deus diz assim, não, Deus falou para mim, pastor, que eu tenho que sair desse trabalho. O que o pastor acha? Eu acho que tu tem que sair, né? Por mais que eu ache que não, mas vai. Ou eu vou ter a petulância de dizer assim, não, Deus está errado nessa, irmão, esquece aí. Eu não sei se as pessoas esperam isso de mim. Não, Deus errou, não. Porque está todo mundo ouvindo a voz de Deus quando tem a ver com a sua vontade. E quando tem a ver com a vontade de Deus, Deus está lá falando. Não, o pastor nunca falou sobre isso. Aí o pastor está acima de Deus. Por isso, não foi pedido que elas trouxessem azeite, foi pedido que elas encontrassem um noivo. Então o que elas precisavam? Da lâmpada, e todas elas tinham lâmpada. Mas é neste momento, quando a provação acontece, quando o imprevisto acontece, é que nós conseguimos entender quem tem preparo, quem não tem, quem tem depósito, quem não tem. E a questão do depósito é muito importante, porque tem momentos na vida, que se a gente não tiver um depósito, se a gente não tiver crédito, não vai. Nós precisamos acumular nos tempos em que nós temos paz, em oração, em busca, em leitura, em nos encher da palavra de Deus, porque chegarão momentos em que você vai precisar usar desse depósito. Mas tem gente que, assim como é na vida espiritual, é na vida física, ganhou uma coisa chamada cartão, e o cartão é uma bênção, porque eu quero comprar isso, passo o cartão, comprei, passo de novo. E eu vou passando, e eu vou dando o cartão em todo mundo, né? Pega, aqui, cartão. E daqui a pouco o crédito já foi todo. Aí eu começo a entrar numa coisa chamada limite. Sei que vocês não conhecem isso, mas existe, limite. E a gente, pode passar aí, pode passar. E vai pegando o limite, e a gente bem faceiro, vai passando. Até o dia que acontece uma coisa terrível, a gente passa assim, cartão recusado. Deus nos defenda. Cartão recusado. Vocês, por quê? Meu Deus, era tão abençoado esse cartão. Eu fazia tudo com ele. Eu comprava tudo. O diabo está se levantando contra mim. E não é o diabo, é porque você gastou todo o seu depósito. Porque se a gente não depositar e só retirar, uma hora acaba. E sabe o que eu chamo de limite? Misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é um limite que ela tem. E você quer entender isso melhor? Veja a vida de Sansão. Estava mentindo, estava errando, estava falhando. Ele dizia, Senhor, me dá força agora. Deus dava força para ele, ia lá e vencia. Deus me dá força. E ele começou a usar o cartão dele. Deus me dá força, mas ele não depositava. Ele não buscava, ele não se consertava, ele não pedia perdão. Ele só usava. Até o dia que a Bíblia diz que ele se levantou. Mas ele não tinha mais força nenhuma. Não havia mais força naquele homem. Então os seus inimigos o pegaram, furaram seus olhos. Quantas vezes isso acontece? A gente vai, usando o cartão. E isso não é só no mundo espiritual, isso é também na nossa vida conjugal. Ela entende? Ela entende. Ele entende. Ele entende. E daqui a pouco acabou o limite. E quando acaba o limite, nos desesperamos. Meu Deus, mas acabou. É preciso que a gente acorde de que nós precisamos ter depósito.
que não é só sacar do outro e pensar, ele entende, e vai sacando, vai tirando, e daqui a pouco a gente já está no limite, mas não percebe, porque está tão bom, só tirar, mas eu preciso colocar. Aquelas mulheres, elas saíram, e todas elas aparentemente eram perfeitas, mas havia algo dentro delas que estava definindo, alguma coisa que ninguém via, algo que aconteceu na casa delas. Elas iam saindo daqui a pouco, não, eu vou levar isso aqui a mais, porque pode precisar. Eu estou vivendo um tempo de paz, mas eu estou buscando mesmo assim. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, mas eu estou clamando a Deus, porque podem vir e vão vir dias difíceis. E como está o teu depósito? E como está aquilo que você guardou até agora? Tem depósito ou não tem depósito? Como está o teu celeiro? Como está o teu coração? Como está você? O depósito é tudo aquilo que está além. O natural é a lâmpada, ter a lâmpada, isso é o que a gente precisa. Mas ter o depósito é o extra que você faz. É aquilo que te leva além. É aquilo que te faz chegar mais longe do que algumas pessoas poderão chegar. Nós temos o desejo de viver milagres, nós temos o desejo de viver como talvez a igreja primitiva vivia. Uma igreja poderosa, uma igreja que era marcada por milagres, mas era uma igreja que tinha depósito. A Bíblia diz que eles chegavam a vender as suas próprias propriedades para dividir entre todos e abençoar os que não tinham. Hoje em dia nós brigamos pelas nossas propriedades. Nós deixamos de conversar com o cunhado, com a irmã, por causa de propriedade. Olha a diferença que tinha entre nós e eles. A Bíblia diz que eles estavam reunidos todos os dias. Hoje, para a gente reunir um dia é difícil. Faz uma reunião de obreiro, tem que ver, na tua agenda dá, é complicado. A Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo. Hoje em dia nós viramos graça para o povo. Você olha coisas na internet, você pega vídeos assim, de pastores falando tanta besteira. A igreja está virando piada. Nós precisamos ter um posicionamento diferente. Nós precisamos, e começa isso com a gente. Eu, igreja, eu, a virgem que vou ter um encontro, eu tenho que pensar dessa forma, porque a Bíblia diz que tardando o esposo, adormeceram. E sabe o que eu entendo aqui? Que todo mundo tem o direito de dormir. Porque quem era louca e quem era prudente, todas elas pegaram no sono. Existem provações sobre todos. Existem até falhas para todos, gente. Não quer dizer passou por um momento de dificuldade, você está na prova, louca, já estamos revelando aqui, não, nada disso, porque as prudentes também dormiram. Quedas, fracassos, momentos difíceis, tudo isso acontece entre loucos e prudentes. O que define é o que você faz quando levanta. Quando você levanta na escuridão da noite, quando você levanta na escuridão da prova, se você tem depósito para acender a lâmpada de novo e conseguir encontrar o caminho de volta. Isso é o que faz a definição. Dormir todo mundo pode, falhar todos nós falhamos, mas o que faz a diferença é porque alguns ainda estão tateando, procurando um caminho de saída, enquanto outros já acenderam a sua luz e se levantaram, se recomporam e estão andando. Às vezes nós viemos para a igreja e há pessoas que saem daqui muito abençoadas, e tem outras que essa é a diferença entre quem tem apenas um pavio e quem tem azeite. Porque nós estamos falando aqui das lamparinas, e as lamparinas eram feitas dessa forma. Então tinha com um buquinho aqui com azeite, onde era molhado o pavio e acendido ele. Só que se não tiver azeite, o pavio pode até queimar, e vai dar talvez até uma chama por algum tempo, uma fumaça também, mas vai se apagar. Mas se tiver azeite, ele vai iluminar por muito tempo. Às vezes nós saímos da igreja com uma lâmpada, a gente sai daqui, no meio de todas as lâmpadas que estão acesas, a gente sai com a nossa lâmpada também, mas quando chegamos lá fora na escuridão é que nós percebemos que a nossa lâmpada está se apagando porque não tinha azeite. A Bíblia, a palavra unção na Bíblia é a mesma palavra para gordura.
É a mesma palavra para esse óleo que eles usavam para as lâmpadas. Significa dizer que quando eu venho à igreja, eu preciso buscar a unção de Deus sobre a minha vida para que eu possa iluminar lá fora. Significa que eu preciso de unção e encher o meu depósito de unção para eu poder sobreviver ao que está lá fora. Porque eu não preciso ser luz aqui, porque aqui nós todos estamos iluminados. Eu preciso ser luz quando alguém começa a falar muito mal do marido, da esposa e tal, e eu preciso ser luz, para daqui a pouco não ser mais uma tribulação na vida dessa pessoa. Quando todo mundo está fracassando e dizendo, eu não tenho mais prazer em viver, eu preciso ser luz. Ou eu vou olhar para a situação da pessoa e eu não tenho nada para trazer para ela. E eu tenho vontade às vezes de trazer ela para cá. E está certo, tem que trazer. Mas às vezes o que ela precisa é da sua palavra e da sua luz, daquilo que você tem, da sua prudência. E aqui, olhando para esse texto, o noivo, quando ele demora a chegar, ele faz com que todas durmam por um período. E se as virgens aqui são um símbolo da igreja, significa dizer que talvez nós vivamos dias em que todos estão meio dormindo, meio cochilando. Sabe, o mundo está tão focado naquilo que é material, em tantas outras coisas, na pandemia que aconteceu, na guerra da Ucrânia com a Rússia, e em tantas outras coisas que nós estamos deixando de lado o verdadeiro foco. Estamos deixando de lado. Estamos dormindo para algumas coisas. E perceba, nós dormimos não apenas para a questão do evangelho, nós dormimos para algumas questões muito familiares. Dormimos. E quando percebemos, o filho cresceu, ou está envolvido com alguma coisa que não devia, e a gente se assusta. E o que estava acontecendo conosco? Tínhamos dormido. Não vimos acontecer. Então precisamos nos levantar. Mas quantos tentam se levantar, mas não tem mais azeite para acender a sua lamparina? Passa um tempão tateando, procurando, e às vezes encontra, mas quando encontra, às vezes é tarde demais. E hoje é dia oportuno. Hoje nós estamos aqui, nós estamos diante da igreja, e eu costumo dizer, nós estamos diante daquele que as prudentes disseram, vão lá e comprem para vocês azeite, porque havia um local que fornecia azeite, só que aqui já não tinha mais tempo, estava fechado, só que hoje ainda há tempo, está aberto, e você está aqui, você está nesse lugar. O azeite que acendia essas lâmpadas vinha da oliveira, e Jesus é chamado de oliveira verdadeira, e a oliveira verdadeira está nesse lugar. Hoje Ele está aqui, e dele sai azeite, dele sai unção. Ele está aqui fornecendo para todo aquele que deseja. Ele está nesse lugar. O que precisa é eu querer, e parar de dizer assim, mas tá bom do jeito que eu sou, mas tá bom dessa forma, isso eu quero, aquilo eu não quero, isso eu aceito, aquilo eu não aceito, e tudo mais. E nós fazemos o nosso próprio evangelho, ou seja, nós fazemos a nossa própria lâmpada, e a gente diz o quê? Muitas vezes, eu sou virgem, mas eu tenho lâmpada, olha só como eu sou, eu aceitei Jesus, eu desci as águas do batismo, e nós classificamos tantas coisas que nos colocam na posição de virgem, que colocam a gente na posição de uma virgem com a lâmpada. A gente tem tudo. E já parou para olhar na Bíblia que os caras mais tops que tinham na época de Jesus eram os fariseus? Eles eram as virgens com lâmpadas. Eles não tinham só aparência, eles jejuavam mais do que os discípulos de Jesus, inclusive. Oravam, provavelmente, mais do que os discípulos de Jesus, inclusive. Os fariseus tinham uma vida bem regrada, eles eram exemplos para a sociedade. As pessoas respeitavam os fariseus. Só que foram eles que mataram Jesus. Você consegue entender isso? De que às vezes nós nos enganamos por algumas coisas que nós temos. Eu posso dizer assim, gente, mas eu não mato e não roubo. Ei, eu não traio minha esposa. Agora querem exigir mais isso e isso, não. Olha só, eu sou assim, porque nós temos uma lista das nossas bondades. A gente tem uma listinha de tudo aquilo que a gente faz de certo, e que mostra que a gente é virgem. Não, porque eu não me contamino com isso, eu não me contamino com aquilo, eu não me contamino, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Gente, até vou me candidatar para uma vaga aí de semideus, alguma coisa assim, porque olha como eu sou bom. A gente começa a falar tanto das nossas vitórias e das coisas que a gente é, mas espera aí, será que eu tenho depósito? Será que eu tenho unção suficiente? Será que no momento do aperto,
Eu vou continuar iluminando ou eu vou me apagar? E vou inclusive me deixar levar, como foi o caso dos fariseus. O que sucederá comigo no momento da provação? Aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Essa palavra se encaixa em tanta coisa, gente. Mas eu vejo que nos dias de hoje nós ainda estamos diante de uma porta aberta dizendo: tem azeite de graça. Só que muitas vezes nós rejeitamos essa porta. E perceba, nós temos tanta desculpa, nós temos tantos porquês. É o mundo dos dias de hoje, é a velocidade das informações, é a quantidade de trabalho, é a quantidade de estresse, é a quantidade de tanta coisa. E aparentemente nós estamos certos. Mas quando Cristo olha o nosso interior, qual é a verdade que Ele vê? Porque talvez a verdade que Ele veja é de que a minha prioridade não é buscar azeite, é gastar azeite. Não é depositar, é sacar. A minha prioridade são os meus amigos, a prioridade talvez até seja o meu trabalho, a minha prioridade é tanta outra coisa, e Ele não é minha prioridade. E cada vez que eu estou com Ele, eu estou me abastecendo, e cada vez que eu estou no mundo, eu estou entregando. E se você pensar dessa forma, como está o teu depósito hoje? Como está o depósito na sua vida? Você consegue atravessar uma noite escura? Você consegue atravessar um período difícil? E eu não estou aqui, pelo amor de Deus, sendo profeta de maldição. Não é isso. Mas eu preciso avisar. Porque avisar depois que as pessoas caem é o que mais tem. Não sei se você já viu aquele texto de Atos dos Apóstolos, que diz que tinha um menino chamado Eutico. E esse menino estava numa pregação de Paulo que se estendeu muito. A pregação de Paulo foi muito, muito grande. E Eutico estava sentado na janela. Ele estava num piso superior e ele estava sentado na janela. E a Bíblia diz que ele dormiu na janela. E adivinha para onde ele caiu? Para fora, né? Caiu para fora. E ele caiu daquela altura e morreu. Paulo desceu, e desceu todo mundo, né? E Paulo orou por ele. E ele ressuscitou. Que bênção, pastor. O que isso tem a ver com a tua palavra? Tem a ver de que eu fico imaginando aquele moço sentado na janela. Será que ninguém viu ele sentado na janela? Pode ter certeza que sim. Será que ninguém viu ele fazendo assim? Viu? Com certeza viu. Às vezes eu vejo isso também. As pessoas vão, eu olho e fico aqui. Tem gente falando: ô glória, aleluia. Acorda. Será que ninguém viu o Eutico? Será que ninguém viu ele na janela? Será que ninguém viu ele dormindo, pescando assim, ó? Claro que viu. Mas as pessoas, sabe o que elas fazem assim, ó? Olha lá. Dormindo, ó. Olha lá. Olha, pescando ali. Quer ver? Vai cair. Caiu. Não é assim que acontece? Mas aí tem aquele que ainda chega lá e diz assim: Paulo, Deus tinha me revelado o que isso ia acontecer. O sangue de Jesus tem poder, porque depois que cai, sempre tem gente dizendo assim: o Senhor me revelou em casa, eu estava orando, que isso ia acontecer. E por que não falou, criatura? Se Deus revela, é para você ir lá e salvar a pessoa, porque Deus não vai revelar de graça. Pode jogar aí, pode jogar porque vai cair. Deus não faz isso. Se Deus mostrou, é para você orar, para você interceder, para você chegar perto, você acordar e dizer assim: ei, tá tudo bem, foi difícil o dia, eu estou aqui por você. O que eu estou fazendo aqui nessa tarde, que às vezes parece uma mensagem dura, é chacoalhando você e dizendo: Jesus está voltando, a gente precisa acordar, a gente precisa buscar unção, a gente precisa de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau,
Eu quero muito conhecer esse lugar. Eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar. Às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.